Com o crescimento constante do preço dos insumos para fabricar a ração das aves, muita gente tem me perguntado sobre a inclusão do milho hidropônico na dieta. Será que é possível e como deve ser feito isso? Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a inclusão de milho hidropônico na dieta das aves. Primeiro vamos entender um conceito de classificação dos alimentos para ver onde se enquadra o milho hidropônico, para depois falar mais sobre ele, a composição do milho hidropônico, e fica comigo até o final que a gente vai olhar como incluir isso na dieta das aves. Se você já gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, porque toda quarta-feira, às 7h30 da noite, a gente tem um vídeo novo específico sobre avicultura. E antes de falar sobre o milho hidropônico, é muito importante a gente ter um conceito na cabeça que é da classificação dos alimentos. Os alimentos eles são classificados em diferentes categorias. A primeira grande categoria que diferencia os alimentos são os alimentos volumosos e os alimentos concentrados. Essa é uma primeira classificação muito importante de se entender. Nós temos uma primeira divisão entre os alimentos considerados volumosos e os alimentos considerados concentrados. E o que difere os alimentos das categorias? Bom, primeiro, os volumosos, eles são conhecidos por ter baixo teor energético e alto teor de fibra ou água. Através da análise bromatológica desse alimento, a gente consegue saber o valor de NDT e de fibra bruta. O NDT é expresso por uma fórmula que leva em consideração a proteína bruta digestível dos alimentos, leva em consideração também os carboidratos não fibrosos digestíveis, a fibra em detergente neutro corrigida para proteína digestível e o extrato etéreo digestível, que é a gordura. Ou seja, uma coisa muito importante de se entender, os alimentos, embora possa ter muita concentração de proteína, de carboidrato, de gordura, tem que olhar quanto isso é digestível para as aves. Não adianta o alimento ter muita proteína, só que pouco daquela proteína é aproveitada. Então, para o cálculo de ração, a gente precisa levar em consideração o que é digestível, o que é aproveitado para as aves. Então, nesse caso, o NDT, os nutrientes digestíveis totais, se forem menor que 60%, o alimento é considerado volumoso. E uma outra característica importante é o alto teor de fibra. Mais de 18% de fibra bruta, o alimento é considerado volumoso. Quais são os principais alimentos volumosos que nós encontramos? São os fenos, as silagens, os capins, enfim, todos os alimentos que têm menos de 60% de nutrientes digestíveis totais e que contém bastante fibra, mais de 18% de fibra bruta na sua composição. Já os alimentos concentrados é o contrário, eles têm alto teor de energia e baixo teor de fibra bruta. Ou seja, mais de 60% de NDT, esses alimentos têm mais de 60% de nutrientes digestíveis totais e menos de 18% de fibra bruta. E são os concentrados o carro-chefe da dieta da nutrição das aves. E eles podem ser divididos ainda em duas categorias. Nós temos os concentrados energéticos e os concentrados proteicos. Essa é uma primeira definição muito importante de se entender. A classificação dos alimentos é feita através dos volumosos e dos concentrados. Os concentrados nós temos energéticos e proteicos. Os concentrados energéticos têm como característica menos de 20% de proteína bruta. Se o alimento tem menos de 20% de proteína bruta, é considerado um concentrado energético. E o principal deles para utilização na dieta das aves é o milho. O milho tem cerca de 7,86% de proteína bruta e tem alta concentração de amido, que é o carboidrato de reserva vegetal, que é utilizado para geração de energia nos animais. E uma coisa importante de se ressaltar, que a fibra bruta do milho é de 1,73%, é uma fibra bem baixa. Já os concentrados proteicos, eles têm como característica mais de 20% de proteína bruta na sua composição. E o principal deles para a dieta das aves é o farelo de soja, que chega a ter 46% de proteína bruta na sua composição, e uma baixa concentração de amido, e tem uma fibra bruta na casa de 4,29%.
Visto esse conceito mais teórico sobre a classificação dos alimentos, agora a gente vai olhar para o milho hidropônico. Qual é a composição dele e a forma de condução? Vamos primeiro entender que hidropônico, a palavra hidropônico, remete ao cultivo sem solo, sem terra. Ou ela é feita através de um substrato inerte ou na água. Esse substrato inerte pode ser diferentes materiais: capim picado, casca de arroz, as casquinhas de maneira geral, de amendoim, de café, a maravalha, a própria maravalha que a gente usa para fazer a cama das aves pode ser utilizado como substrato, o bagaço de cana, enfim, existem inúmeras alternativas de substratos para serem utilizadas. E o preparo é muito simples. Inicialmente a gente coloca esse milho de molho na água durante 24 horas para quebrar a dormência e facilitar a germinação. Depois a gente estica uma lona no chão e coloca o substrato em cima da lona, uma camada de 10 centímetros de substrato. E aí vem um passo muito importante: muita gente não usa uma solução nutritiva. Quanto mais nutritivo for o meu ambiente, maior é a concentração de nutrientes do meu milho. Nós geralmente recomendamos a aplicação de adubo líquido orgânico no substrato, para depois espalhar o milho por cima desse substrato e cobrir com uma camada de 5 centímetros de novo do substrato. Aí é só molhar e esperar, porque entre 15 e 35 dias pode ser feita a colheita e o fornecimento desse milho para os animais. A literatura mostra que de 15 a 35 dias é um ponto ótimo ideal para a utilização do milho. O ponto ótimo de colheita vai depender de vários fatores, como a gente vai ver inclusive na composição do milho hidropônico agora. Mas geralmente com 30 a 35 dias que é utilizada a retirada do milho para fornecer para as aves. E agora vamos olhar para a composição desse milho hidropônico. Qual é a composição dele e relacionar isso à nossa classificação dos alimentos. Bom, a literatura tem pouco trabalho sobre milho hidropônico, principalmente relacionando isso à inclusão na dieta das aves. O que nós temos na literatura é análises da composição desse milho hidropônico, mas principalmente voltado para a utilização de animais ruminantes, como caprinos, ovinos, bovinos, e nenhum trabalho mostrando a inclusão na dieta das aves. Mas nós temos as análises bromatológicas feitas em diferentes pesquisas que nos dão um indicativo da composição desse milho hidropônico e a possibilidade de utilização para aves. O primeiro trabalho que eu queria mostrar para vocês fez uma comparação utilizando diferentes tratamentos de adubação e chegou num resultado de proteína bruta entre 7,74, que é o testemunha que não recebeu adubação, e 8,50%. Ou seja, o milho hidropônico com adubação chegou a 8,5% de proteína bruta. Uma coisa importante de se ressaltar nessa tabela é a fibra em detergente ácido, em torno aí na casa de 27,62%, 27,25%, que é a fibra que o animal tem dificuldade de digerir. Um outro trabalho super relevante sobre o milho hidropônico é do CPT, que mostra uma composição de proteína bruta de 9,5%. E aqui cabe uma ressalva sobre a porcentagem de proteína bruta e essa diferença que a gente vai olhar na literatura. Primeiro porque se a gente faz análise só das folhas, a proteína bruta tende a ser maior, porque as folhas têm maior concentração de proteína, maior concentração de nitrogênio e, consequentemente, maior concentração de proteína, principalmente nessa fase inicial de crescimento. Diferente do caule, que tem menor concentração de proteína, e das raízes também. Então, se a gente pega para analisar apenas a parte aérea, as folhas, a gente vai achar concentrações altas de proteína, melhores, como nesse caso, que chegou até a encontrar 15% de proteína bruta, mas das folhas do milho hidropônico. Mas nós temos as análises anteriores que foram feitas do milho como um todo, o milho hidropônico como um todo. Então, se a gente pega o milho e fornece a raiz, o caule e as folhas, nós temos uma concentração de proteína menor quando comparado apenas às folhas. Mas o que chama atenção nesse trabalho é que a fibra bruta está na casa dos 20, 25% apenas na parte aérea do milho hidropônico. Se a gente considerar ainda
caule e raiz, com certeza essa fibra bruta tende a ser maior. Então, se nós temos uma fibra bruta na casa dos 25, 27%, nós consideramos o milho hidropônico como um alimento volumoso. Ele não é um alimento concentrado, ele é um volumoso pelo alto teor de fibra bruta na sua composição. Logo, alimentos volumosos têm dificuldade de inclusão na dieta das aves, muito por conta da porcentagem de fibra bruta. Se a gente pegar só um exemplo das exigências nutricionais dos animais, que é o que a gente se baseia para fazer a formulação de ração, pegar um exemplo da Embrapa 051, ela tem uma demanda, uma exigência de fibra bruta na casa de 5%. Se a gente lembrar que o milho tem 1,70 e pouco por cento de fibra bruta e o farelo de soja tem 4,29% de fibra bruta, se a gente fizer essa formulação, balanceamento, é claro, levando em consideração outros ingredientes, a gente chega meio próximo a essa exigência do animal, faltando às vezes um pouquinho para encostar. Mas quando a gente pensa na inclusão de um alimento como o milho hidropônico, que tem mais de 25% de fibra bruta, tem dificuldade de inclusão na dieta, de balancear essa dieta de acordo com a exigência de fibra bruta desse animal. Só para vocês terem uma ideia, a título de comparação, o Tifton, que é uma gramínea que nós usamos muito na área de pasto para as aves, tem uma concentração de proteína bruta na parte aérea, nas folhas, em torno de 15%, maior inclusive que o milho hidropônico, e se bem manejado, tem uma concentração igual ou menor de fibra bruta. Por isso, o milho hidropônico ele é considerado um alimento volumoso, um complemento. A gente incluir ele na dieta das aves, eu não recomendo a substituição dos concentrados, do milho, do farelo de soja. Nós veremos em outras videoaulas outras alternativas que aí sim são possíveis de substituir o milho e o farelo de soja. Mas o milho hidropônico entra como um complemento, como uma estratégia de fornecimento de verde para as aves. Aliás, é uma excelente opção. Tem que levar em consideração a mão de obra de produção, tendo em vista que gramíneas, área de pasto bem manejada, nos dão a mesma concentração de nutrientes quando comparado ao milho hidropônico. Mas é uma estratégia que a gente pode utilizar, por exemplo, em dias de chuva, quando a gente não pode levar as aves para a área de pasto e fornece o verde dentro do galpão. O milho hidropônico é uma excelente estratégia de fornecimento de verde dentro do galpão. Ele inclusive auxilia numa melhor pigmentação da gema. Então a estratégia de fornecer o verde para as aves nos sistemas caipiras é muito importante. E o milho hidropônico pode entrar nessa função, mas ele não deve ser utilizado para substituição da ração. As aves elas precisam receber uma dieta equilibrada que atende à exigência nutricional desses animais e baseado em concentrados, em alimentos concentrados, energéticos e proteicos. Tá certo, galera? O que eu queria deixar para vocês hoje era isso. Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa nos comentários que eu respondo. Um grande abraço.